Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Mais um dia, mais um mês que Ele permite que nós estejamos na sua casa, meditando nas coisas referentes a Ele. Não há motivação nenhuma que não seja conhecer mais a Deus. Nós nos alegramos por nos ver. É sim um momento social, mas muito acima disso, é um momento espiritual. Deus, Ele nos preservou por todo esse mês de agosto. Que eu saiba, nenhum ente querido aqui nosso ou nós passamos fome, necessidade, não tivemos nenhum ente querido ceifado. Nós estamos na presença dEle, nós temos a oportunidade de estarmos junto com Ele. E isso é bendito. E nós temos que louvar ao Senhor a todo o tempo. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema advertência às mulheres de Samaria. Homem e mulher, Deus os criou. A mulher foi criada de uma maneira única e também tem um papel especial na sociedade e na família. Nenhum ser, nenhuma criatura foi criada da carne. Todos foram criados do pó. A mulher, ela tem uma função espiritual que nós já meditamos, é a função do Espírito Santo dentro da família, trazendo convencimento, trazendo arrependimento, também trazendo influência. Vimos isso sendo usado dentro desse contexto que nós estamos meditando de Amós, de uma forma errada. A acusação que é apresentada por Amós é uma acusação, um chamado de atenção. Ele apresenta uma lista de acusações que descreve os seus pecados e uma identificação daquele público especificamente como um público feminino, e ele chama aquelas mulheres de as vacas de Bazã. Foi uma palavra dura, em especial para as mulheres. Essas ilustrações que aparecem em relação à figura dessa mulher agindo de uma maneira errada, ela contrasta muito com a figura da mulher de Provérbios, que é uma mulher bendita, uma mulher exemplar, e se assemelha muito mais à figura de Jezabel, como nós falamos na semana passada. A figura de uma mulher que ela era tipificada e ainda é como um demônio. Muitas religiões ou muitas igrejas, quando você fala que uma mulher parece a Jezabel, a gente pensa naquela figura maligna, aquela pessoa que é totalmente corrompida. A forma como as mulheres serão levadas para o exílio é demonstrada pelos símbolos de um anzol, de ganchos, entendeu? Uma coisa violenta, agressiva, mostrando toda a condição do juízo de Deus sobre aquelas mulheres que eram abastadas, elas eram ricas, e mesmo assim elas maculavam o seu lar, maculavam a sociedade, e também traziam mácula em relação às pessoas que as serviam. Não há nenhum problema em você ter grandes posses, não há problema nenhum em você ser uma pessoa rica, o problema é como você usa isso. Me agrada em testemunhos como o do Alice, espero que você dê testemunhos como esse. Não necessariamente aqui na frente, mas seria muito bem dito. Hoje pela manhã, chamei a atenção da igreja, poxa, a gente estava só com um pacotinho ali de fubá, entendeu? Já trouxeram mais alimento. A gente tem que colocar em prática essa demonstração de amor, parar de amar por palavras apenas. Tiago chama atenção em relação a isso. Ele olha e fala, mostra a tua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé por obras. A gente fala muito, mas não faz nada. A gente tem milhões e milhões de evangélicos no Brasil e nós podemos colocar um presidente na República facilmente, mas a nossa vida cristã não tem sido uma vida alinhada com a palavra de Deus. E a gente vê essas mulheres do texto da semana passada, Amós capítulo 4, verso 1, 2, 3, a gente vê essa condição de pessoas totalmente desvirtuadas e perdidas. Nós temos ouvido a palavra de Deus. A gente não tem tido, o Alice lá fora fala assim, pô, a gente precisa fazer um encontro de homens, bater papo tal, estudar, meditar. Mas o que nós já temos feito com o que nós já aprendemos? Será que vai ser mais uma reunião? Vai ser mais uma carne que a gente vai comprar? Vai ser mais um tempo de comunhão? Ou vai ter alguma coisa proveitosa? A gente tem que colocar isso em prática. A palavra de hoje tem como título o louvor inaceitável de Israel. Ou seja, a pegada continua. Deus, Ele olha para o louvor, para a adoração, e Ele olha e muitas vezes Ele dá vontade de vomitar. Porque Ele vê pessoas que levantam as mãos aos céus em adoração, mas que não vivem nada. Não tem amor ao próximo. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando um pouco. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus
no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 em diante. Amós, capítulo 4, versos 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e revela, Pai, os desejos e anseios do nosso coração, a retitude das nossas vidas diante da tua santa e bendita palavra. Peço, Pai querido, que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor me dê, Pai querido, a capacitação do teu espírito para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Louvor inaceitável de Israel. Nós achamos que estamos agradando muitas vezes e, na verdade, não estamos. Isso acontece dentro dos relacionamentos familiares, isso acontece dentro do trabalho. Qualquer situação você acha que está agradando e não está. A gente vê isso bastante em casa. Às vezes a Rô faz um alimento e fala, poxa, isso aqui. Aí eu olho e falo, não gosto, não estou afim. Ou a Luísa fala, pô, não estou afim disso, não quero. A gente acha que está agradando e não está. Quando nós entramos no campo espiritual, a coisa se agrava. Porque Deus, ele não aceita qualquer oferta. Ele não aceita qualquer culto, ele não aceita qualquer adoração. Ou é do jeito dele, ou não é. Não quer fazer do jeito dele? Não faça. É o que nós falamos, se você vem à igreja simplesmente para bater um cartão, para cumprir uma obrigação, não venha, fique em casa vendo lá o Domingão do Hulk, sei lá o que passa agora, entendeu? Vai ver o jogo de futebol, vai se alegar em alguma coisa, porque você está perdendo o seu tempo. A casa do Senhor, ela tem um objetivo: formar adoradores e adoradores verdadeiros, nada mais que isso. Se você não quer adorar a Deus, adore qualquer outra coisa, adore o seu coração. A rejeição de Deus do povo escolhido foi comprovada e a sua pecaminosidade foi confirmada. E nós estamos vendo isso em Amós capítulo 1, Amós capítulo 2, Amós capítulo 3, Amós capítulo 4, ele está mostrando esta rejeição. Todo o livro de Amós mostra a rejeição de Deus em relação a todas as esferas daquele povo que foi escolhido. Por causa do pecado de Israel, Deus fará sobrevir um inimigo para destruir os lugares de violência. Removerá os lugares de segurança religiosa e social e enviará os cidadãos abastados e opressores para o exílio. E o cume, o ápice da coisa é aquele povo sendo levado para um cativeiro. Nós já explicamos que Deus, ele não trabalha na condição de mérito. Eu faço o que é bom, Deus me abençoa. Eu faço o que é mal, Deus me amaldiçoa. Isso aí pode até colar, entendeu? Com criança pequena. De vez em quando eu pego uma mãe ou um pai e falo assim, olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Eu falo assim, não faça isso, não ensine dessa maneira. Porque a criança, ela vai associar o agir bem com uma coisa, uma bênção. Isso você faz com um cachorro, não com uma criança ou com pessoas. A palavra de Deus, ela é nua e crua e vem realmente limando a gente para a gente poder caber. Eu brinquei com algumas pessoas ali na porta, agora nós estamos com 2 portas abertas, e eu brinquei em especial com a Júlia e o Vitor que chegaram agora, e eu falei assim, uma porta é para salvação e outra é para perdição.
Misericórdia. Quando eu fiz isso com a Nicolas e com a Ais, eles ficaram assim, e a Ais falou assim, eu vou entrar por essa aqui porque está mais apertado, entendeu? Mais justo, entendeu? O que é que nós temos feito com o nosso cristianismo? O que nós temos feito? Será que nós vamos ter que ser levados para o exílio? Exílio pode ser a falta financeira, exílio pode ser um leite de enfermidades, pode ser uma pessoa que é ceifada das nossas vidas. Será que nós vamos ter que ser levados ao exílio? É possível que essa confirmação das mensagens anteriores do profeta tenha resultado em diferentes reações da parte dos ouvintes. Pode ter havido arrependimento? Pode. Pode ter havido mudança de comportamento. Pode ter havido manifestação de ira. A palavra de Deus não fala. Aquele povo estava tomando pancada e não fazia absolutamente nada. Continuava apenas ouvindo. Quando Deus ele olha para a igreja de Laodiceia, ele vê aquela igreja abastada e fala, antes eles fossem quentes ou frios, e não mornos. Porque água morna é uma forma de você fazer a pessoa vomitar. Dá um mal-estar, um enjoo. E muitas vezes a sua adoração, o seu elevar as suas mãos aos céus, traz mal-estar a Deus. Essa inércia leva Amós a entender que precisaria persuadir seus ouvintes de que seu proceder era inadequado. Se aquele pessoal tivesse aprendido, ele tinha parado em Amós 3. Mas ele vê que o povo não entende. E aí ele entra em Amós 4, e ele vai para 5, ele vai para 6, porque o povo continua não atendendo. E eles vão para o exílio. E lá eles vão continuar murmurando a respeito do Senhor. E esses versículos iniciais, parece que ele está chamando o povo para adoração, mas não. É uma sátira. Ele está trazendo aquelas pessoas a uma reflexão do que é errado que eles estão fazendo. A crítica ao culto prestado pela nação em Betel e Gilgal e o fato do povo não voltar verdadeiramente a Deus atestam isso. O lugar de adoração não era Betel. O lugar de adoração não era Gilgal. O escárnio do profeta em relação a esses atos de contrição sem sentido demonstra que o povo não está disposto a voltar a Deus, e sim apenas demonstrar exteriormente que são filhos de Deus, que são salvos. Talvez para tentar de alguma maneira falar assim, olha, eu tenho direito, Deus. Olha, eu faço isso, só tenho que fazer aquilo. As coisas não mudaram e o povo continua se recusando a adorar a Deus. Assim eles devem se preparar para encontrar com o Deus vivo, o Criador e Juiz do mundo. O texto de hoje, Amós capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício e louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostaria o filho de Israel, disse o Senhor Deus. Todo esse versículo 4 e 5 apresenta uma adoração inaceitável a Deus. Aqueles homens poderiam querer fazer, tinham desejo, se vestiam adequadamente, ficavam cheirosas e iam para adorar o Senhor, mas Deus não recebe. Verso 4a, ele vem falando sobre a condição da transgressão. Amós começa essa sessão com outro imperativo plural. Mas, nesse caso, o profeta não está chamando aos lugares de adoração, e sim a Betel e Gilgal. 12 tribos de Israel, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, onde havia a adoração, o templo de adoração. Jeroboão, que era o rei das 10 tribos do norte, ele começa a se preocupar. Poxa, se eu deixar esse povo e adorar a Deus lá nas tribos do sul, eles vão voltar para lá e eu vou perder meu reinado. Vou fazer o seguinte, vou levantar sacerdotes segundo o meu coração. Vou colocar um bezerro de ouro lá em Betel. Vou levantar um templo em Gilgal e colocar outro bicho lá qualquer e vou falar para as pessoas como foi feito lá na base do Monte Sinai. Esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. E aquele povo começou aí. Esse fato indica que a argumentação está passando para outro assunto, deixando as acusações e castigos por causa da opressão e violência contra os pobres. Agora o tema é a adoração profana. Não é apenas o problema daquela violência que eles estavam fazendo.
agora vai mexer com o coração daquelas pessoas. Eu não consigo ver o seu coração. Eu não sei o que passa no seu coração. Você não sabe o que passa no meu coração. Por isso que alguns de nós, se Deus assim não tiver misericórdia, no dia do juízo vai olhar e falar assim, nunca te conheci. Poxa, mas eu estava lá, eu fiz, eu apresentei, eu ajudei e tal. Não, cara, não te conheço não. Vai ser amargo, vai ser ruim e não tem volta. Não é algo que você pode impetrar um mandato de segurança ou fazer qualquer tipo de ação, porque aquilo não tem volta. O teu tempo e as coisas que você faz aqui na terra, elas atestam se você vai entrar pela porta da salvação ou pela porta da condenação. Amós confronta a crença popular de que Deus irá suspender o castigo anunciado pelo profeta se eles forem a um dos santuários nacionais e com grande zelo oferecerem mais alguns sacrifícios para adorá-lo, para agradá-lo. Deus não está nem preocupado com o sacrifício que você faz. O sacrifício importante já foi feito. A morte de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício. Hebreus diz que não tem mais nenhum sacrifício a ser feito. Deus não exige de você nenhum sacrifício, Ele quer simplesmente de você obediência. E obediência com a motivação correta. Não obediência para conseguir algo, a obediência pela motivação correta. Se você vem à casa do Senhor para receber algo, você está no lugar errado. É aqui o lugar que entrega, é aqui que Ele dá, mas não pode ter esse tipo de motivação. E quando o Alice ele dá aquele tipo de testemunho, eu vou bater de novo na tecla desse testemunho, entendeu? Eu não tenho sombra de dúvida que o Senhor ele vai dar mais e testar o coração dele, para ver se realmente o coração dele está em ajudar ou está em realmente se exaltar, e só Ele, Deus, conhecem. Ele pode sim ter falado aqui com o objetivo de sim engrandecer, e você bater na tecla lá, bater no ombrinho dele, ou eu mesmo falar, ou ele pode ter feito isso de uma maneira bendita, e se ele fez de maneira bendita, ele vai ser mais abençoado. Essa é a regra de Deus. Ele vê as nossas ações e mede segundo o nosso coração. Nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, ídolos que remetem aos meus desejos e às minhas vontades. Uma vez que Amós compreendeu a reação de seu público, lançou-se a fazer uma paródia de um sacerdote chamando a nação para adorar a Deus. E nós temos várias passagens em Salmos que mostram o chamado de adoração. Havia uma coisa que chama cantos de romagem, que eram cânticos que as pessoas tinham enquanto elas estavam caminhando em direção à adoração à casa do Senhor. Algo que na África ainda é real hoje. Não é como aqui que tem 3 igrejas. Já vira de manhã, se você der a volta, você tem uma igreja aqui dos motoqueiros. Se você for em outro lugar, tem lá a igreja do surfista e vai embora. Lá os caras têm uma igreja e não tem placa, e eles vão andando 2, 3, 4, 5 quilômetros debaixo daquele sol escaldante, eles vão pegando as palmas e fazendo louvor, porque é uma forma bendita de alegria de ir à casa do Senhor. Aqui ele está falando da adoração pagã, da adoração profana. E ele fala no final, é disso que vocês gostam. É de serem exaltados. Talvez fosse mais interessante se a gente tivesse um piso de mármore, se esse ventilador não estivesse fazendo barulho, o nosso ar-condicionado tivesse um ar-condicionado central que mantesse uma temperatura agradável aí, e você tivesse uma cadeirinha mais confortável. Mas esse não é o foco. O foco é a adoração ao Senhor, independente de onde estiver. Pode ser que Deus te leve para um local de adoração mais próspero, mais legal, sei lá, entendeu? Mas esse não é o foco. Do ponto de vista divino, as atividades religiosas em Betel e Gilgal representam um culto pecaminoso. Esse foi o mesmo lugar que Jacó adorou a Deus, mas que foi pervertido. E nós temos que estar sempre ligados. Hoje pela manhã, para quem não estava, quem não assistiu o culto, quando se foi pegar na hora do lanche lá um leite, ele estava 2 meses vencido, ele estava azedo, Moisés cheirou, e o Alice falou assim, olha, se tomar disso vai dar uma dor de barriga. Nós temos que desenvolver o nosso olfato e o nosso ouvido espiritual, para nós não sermos levados às coisas podres desse mundo. O celular é uma fonte disso. Você para e começa a ver só lixo. Poucas coisas são apresentáveis ou são agradáveis ao Senhor. E nós continuamos nos alimentando dessa podridão. Oferecendo um culto a coisas pagãs, quando você apresenta o seu tempo em relação a essas coisas, você está fazendo uma adoração inaceitável a Deus, porque o teu tempo ele é precioso. Você não sabe quanto que é, mas todos os dias são contados.
E você tem que saber utilizar esse tempo. Estávamos lá no velório da nossa amiga e a gente via muitas pessoas tristes. Me deram a oportunidade, eu falei um pouquinho da palavra do inferno, da correria. E algumas pessoas ficaram incomodadas. Algumas pessoas acharam ruim. Por que não? Nós temos que nos adaptar a esse tempo, a esse negócio. Se o teu ente querido falecer hoje, você não vai ter oportunidade de amá-lo amanhã. Você pode comprar as flores mais bonitas. Você pode colocar o caixão mais caro. Não vai mudar absolutamente nada. A forma e o tempo de amar é hoje. E essa correria, ela faz com que a gente perca o foco das coisas que são importantes. O culto à casa do Senhor é um dia por semana. Já vai eu falar novamente sobre isso. Haverá um tempo que isso não vai haver mais. Quando o povo de Israel ele perdeu a casa deles, o templo de adoração, eles choraram. E a palavra de Deus diz que logo depois foi criado um templo de Salomão, um segundo templo, talvez mais suntuoso que o primeiro, não sei. E aquelas pessoas olhavam para aquele templo, uns choravam de alegria e outros choravam de tristeza, porque a glória que eles tinham visto lá no passado, eles não estavam vendo naquela. Poderia ter mais ouro, poderia ter mais escudos, poderia ter mais joias, mas a presença de Deus não estava mais daquele jeito. Esse templo de Gilgal, esse templo de Betel, era um templo nacional. E provavelmente bem mais importante que Gilgal, situada perto de Jericó. Era um lugar importante, onde Josué colocou 12 pedras para atravessar o rio Jordão. Mas aquilo tudo que eles faziam era um mero ritual. Não tinha nada de mais, não era nada de importante. Eles cumpriam todos os desígnios, vinham com as roupas certas, mas será que Deus estava aceitando? A resposta é não. A razão de se ir a Betel e Gilgal é explicada pela ordem de trazer sacrifícios e dízimos. Eles, em vez de serem obedientes ao Senhor, eles queriam comprar de alguma maneira a forma de entrar na região celestial. Algo no período pré-reforma acontece isso. As pessoas iam aos sacerdotes e falavam assim: olha, eu pequei. Quanto custa a absolvição desse pecado? Ele falou assim: custa R$10. O cara anotava R$10, pegava um papelzinho, me dá os 10, está um papelzinho aqui. Era assim que funcionava. Chamava venda de indulgências, ou venda do quê? Do perdão. Hoje as igrejas estão cheias disso. Pode ser que você não pague na porta, ou não pague direto possivelmente o sacerdote, mas as pessoas elas estão literalmente levando e indo para as igrejas para oferecerem sacrifícios e levarem os seus dízimos apenas. Apresente alguma coisa que te representa. O que é que me representa? Será que R$100 me representa? Ou será que a minha vida aos pés do altar é o que representa-me perante Deus? Para aqueles homens eram apenas sacrifícios. Sacrifício é o termo geral usado para qualquer sacrifício de animal. Esse sacrifício é relacionado a uma oferta de paz. E esses sacrifícios rendiam ao que fazia oferta uma refeição suntuosa. Havia uma motivação. Eu trago minha oferta, eu trago o meu sacrifício, mas é porque eu quero encher a minha pança. Era uma oferta diferente, era um sacrifício diferente. O sacrifício de holocausto diante do Senhor, ele era queimado e não sobrava nada. Esse sacrifício era um sacrifício que as pessoas elas podiam aproveitar alguma coisa. Normalmente as ofertas elas eram trazidas uma vez por ano. E aqueles homens eles queriam de alguma maneira justificar a sua vida de tal maneira que eles levavam 3 vezes por semana. Eu tenho que levar, as pessoas têm que me ver. As pessoas têm que me ver que eu estou aos pés do Senhor. Normalmente as ofertas eram trazidas uma vez por ano para o templo como ofertas para celebrar a paz que Deus havia dado ao adorador em todas as áreas de sua vida. O shalom, shalom, que algumas pessoas acham que a paz é algo muito mais do que a paz. É a paz, mas é também a prosperidade, é a alegria, é a saúde. É você olhar e falar assim: eu estou plenamente satisfeito em Deus. Eu consigo olhar para a figura do meu Deus como um Deus que Ele é pleno na minha vida. Por isso eu digo, shalom.
Algumas igrejas optam pelo shalom e não há problema nenhum em relação a isso. Se você tirar a condição mística de eu estar falando uma palavra em hebraico simplesmente para mostrar que eu sou mais espiritual, mas se não é isso, você pode falar shalom, você pode falar a paz do Senhor, graça e paz, a paz seja convosco, não há problema nenhum em relação a isso. Importa é o que está alicerçado essas palavras no seu coração. Quando você proclama elas, como eu te amo, eu olho para minha esposa e falo, eu te amo, o que isso representa? Como que se reflete esse eu te amo no meu relacionamento com ela? Eu digo que amo você e você liga para mim, eu não tenho tempo para você, eu não te atendo, eu não cuido de você. Eu questiono muito a Deus. Hoje estava vendo a igreja onde eu dou curso lá em Teresina, e ele mandou um vídeo lá dizendo assim, hoje estamos recebendo 50 novos membros. Eu falei, caramba, né? Que legal, né? Mas será que é o propósito? Será que eu daria conta de cuidar de 50 pessoas a mais? Será que haveria tempo? Ou não? Nós temos que tentar fazer o que nós temos nas mãos da melhor maneira possível. Tem um ditado que diz, se Deus, não sei da limonada, que deu limão da limonada, uma coisa assim, não lembro como é que é essa história aí. Faça, não é isso, mas vai. Faça a limonada com os limões que você tem nas mãos. Se você tem a oportunidade de abençoar vidas, abençoe. Se você não tem, ore apenas. Apenas abençoe com as suas orações. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Tá? Os dízimos eram a 10ª parte, a gente já trabalhou bastante esse contexto do dízimo. Parte do dízimo era comida, enquanto se regozijava na presença do Senhor. E aí o profeta, ele usa um tom irônico do oráculo, aparecendo a descrição desse sacrifício como sendo seus sacrifícios, e não sacrifícios de Deus. Porque você pode oferecer um sacrifício. Já falei para vocês, eu tenho trabalhado num propósito de oração e jejum. Então, já tenho 3 semanas já que 2 horas da tarde eu almoço, e aí eu vou ficar pelo menos 24 horas buscando a direção e a oração, buscando a presença do Senhor. É algo para você fazer dentro da sua disponibilidade. Separe um tempo para você estar mais próximo de Deus. Chama a atenção das pessoas, separe 1 hora fora do seu dia. Vá lá orar, busque a presença de Deus. A ordenança de Deus é de se encontrar com a pessoa cujo coração está em paz com Ele. Não com a pessoa que está simplesmente realizando uma repetição e um ritual sem sentido. Louvor, a nossa reunião de oração, a nossa escola dominical, nosso culto noturno tem que ser mais do que simplesmente um ritual. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. É muito mais do que um ritual. É o que eu falo para os pais. Você falou com os seus pais hoje a respeito da Santa Ceia. Olha, filho, filha, nós vamos hoje ministrar a Santa Ceia. A Santa Ceia faz referência a isso, faz referência àquilo. Não adianta você querer transferir essa responsabilidade para mim, porque ela é sua. Eu ensino os pais para que os pais ensinem os filhos. Eu não tenho gerência na sua casa. Quem tem gerência na sua casa é você. Eu trago o ensinamento, você transforma aquele ensinamento em algo que seja aplicável ao seu lar, à tua casa, e a responsabilidade, ela é totalmente sua. Terceira questão que Amós chama a atenção. Ele diz que tudo que acontece ali, primeiramente, é para uma adoração pagã. E agora ele vem falando que é simplesmente para um reconhecimento pessoal. Eu tenho que ver, as pessoas têm que me ver. Tem que me ver depositando, tem que me ver trazendo, tem que me ver fazendo. Dando continuidade aos imperativos em forma de escárnio, Amós incentiva o povo a oferecer ou queimar sacrifícios de pão que é levedado, algo que era proibido. É algo que lá em Romanos diz. Essas pessoas, elas estão tão envoltas no seu próprio pensamento, nos seus próprios desejos, sua própria vontade, que Deus fala que aí vai. Se você vem à casa do Senhor sem a motivação de conhecer a Deus, de aprender a Deus, novamente eu digo para você, você está perdendo o seu tempo. Talvez você esteja oferecendo um pão levedado a Deus que não é aceito. As regras levíticas não permitem que o pão levedado seja queimado como sacrifício de louvor.
mas permitem que o pão levedado seja comido durante a refeição da oferta de paz. A oferta voluntária, assim como o sacrifício de louvores, era uma das ofertas de paz e devia ser um ato espontâneo de alegria e devoção a Deus e não uma obrigação como aqueles homens estavam fazendo. Já falei com a grande maioria das pessoas, oferta é diferente de dízimo. Dízimo é uma ordenança de Deus, assim como a oferta o é. Só que o dízimo ele tem um valor certo, é 10% em relação ao que você recebe. Naquilo que você recebe. Oferta é a sua demonstração de gratidão ao Senhor. Se você for olhar o povo judeu, eles têm muito mais oferta do que dízimo. Porque o dízimo é a obrigação. A oferta ninguém tem que ver. O dízimo acaba vindo porque você traz, ou você faz a transferência, não tem problema, a forma que você achar melhor. É legal você trazer, é algo que incentiva inclusive as pessoas a fazerem. Mas o importante é que você traga essa motivação no coração de você também saber que a tua oferta ao Senhor é algo que tem que ser feito fora do âmbito dos holofotes, mas que Deus ele está recebendo. Não era uma forma de mostrar sua generosidade e boas obras diante dos amigos, mas uma expressão interior de amor, vinda de uma pessoa que amava a Deus de todo o seu coração. E falava hoje pela manhã, mês de agosto se foi, você abriu os seus olhos, você foi fazer o que primeiro? Você agradeceu a Deus por um dia de vida? Você lembrou de falar, Deus obrigado por agosto? Porque Ele te sustentou. Se você está aqui, você foi sustentado. O que você faz? Esqueceu? Mês de setembro daqui a pouquinho acaba. E você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. E acordar no dia 1º de outubro e falar, Deus, muito obrigado pela minha vida. Tu és bendito, Senhor. Tu és gracioso. Para Deus isso é perfeito. Você começa a sair do âmbito apenas pessoal de adoração e você começa a transbordar e alcançar pessoas, porque as pessoas elas vão ser impactadas, porque você está demonstrando de uma outra maneira. Aquilo que eu falo para os homens e para as mulheres, ore na presença do seu filho, acorde antes dele, permita que ele veja você lendo, você orando, adorando, permita que ele veja você fazendo isso, que ele possa copiar você em todas essas coisas. Não era uma forma de mostrar sua generosidade e boas obras diante dos amigos, mas era uma forma de expressão interior de amor e de vida de uma pessoa que amava a Deus de todo o coração. Esse versículo termina com a acusação de que os filhos de Israel gostam de apregoar as suas atividades no templo, quando uma mão fizer alguma coisa que a mão direita não saiba. Mas você tem que fazer. Sua adoração não tem nada a ver, a adoração daquele povo não tem nada a ver com o amor de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com seus desejos e a sua vontade. Então assim eles estão honrando a si mesmos. Quando você faz algo que não é com foco em Deus, você está fazendo para si próprio. Senhor, em teu nome eu preguei. Você já recebeu a sua paga. Já estava lá e recebeu a glorificação, o tapinha nas costas. Lembro de uma historinha uma vez que falava de duas pessoas que estavam diante do Senhor. E aí estava sendo escrutinada, medida a vida deles. E aí olhou para aquele homem e falou assim, quem que é mais santo, quem é mais gracioso? Esse homem que ganhou 1 milhão de almas ou essa pessoa que ganhou uma alma só? E o cara olhou naturalmente e falou, claro que é o de 1 milhão. Ele falou assim, não. Esse cara aqui, ele nasceu num lar totalmente estruturado. Ele nunca foi agredido, ele nunca foi violentado, ele nunca foi abusado. Ele é um homem que estudou nas melhores escolas. A mãe dele fazia a lancheira dele. Ele tinha uma escola legal, tinha suporte. Quando ele acabou o ensino médio, ele foi para uma boa faculdade. Acabou a faculdade, ele foi fazer um curso de pós-graduação no exterior, dentro da área de teologia, fez mestrado e fez doutorado. Quando ele voltou, ele foi recebido por uma igreja de mais de 2.000 membros, e ali ele começou o trabalho dele, um trabalho bendito, mas o que ele recebeu, ele teria que gerar muito mais vidas. Mas pastor, o senhor, e aquele? Foi aquele lá, ele nasceu num lar totalmente destruído. O pai dele abandonou ele, a mãe não o amava, ele comia lixo nas ruas, mas um dia ele se converteu. E ao se converter, ele começou a juntar latinhas para ele poder comprar
uma parte, o alimento dele, e uma parte, folhetos evangelísticos, ele entregava os folhetos evangelísticos e eu via o esforço daquele homem de alcançar uma vida. E eu dei uma vida para ele exatamente para que ele pudesse ver a minha ação. Aquele homem sem nada, ele gerou muito mais do que aquele que teve tudo. Para nós é uma realidade ou um grande julgamento. Aqueles homens, eles não confessavam seus pecados e nem adoravam na presença de Deus. Amós estava fazendo um chamado à adoração verdadeira, mas na verdade eles estavam tão enganados, porque eles aceitavam muito mais a religiosidade do que a verdadeira adoração. Cristianismo não tem nada a ver com falsidade. Cristianismo não tem nada a ver com ações mecânicas. Você tem que fazer. Continuo chamando você para a oração de quarta-feira, e eu espero que você responda aquilo não porque eu estou te convocando, mas porque você arde no coração e sabe que a sua oração ela faz diferença. Você pode dar todas as desculpas do mundo e eu posso até aceitá-las, mas Deus, no dia do juízo, Ele vai estar diante de você em relação ao alimento, em relação ao seu dízimo, em relação à sua oferta, que graças a Deus, Deus tem me dado um tempo de prosperidade, eu realmente não preciso do seu dinheiro, mas as pessoas que nós abençoamos, elas precisam. E eu tenho esse propósito de pelo menos uma vez por mês a gente começar a abençoar um missionário diferente, podermos realmente fazer essa oferta. Eu tenho feito pessoalmente. Carlos me indagou semana passada a respeito de como fazer isso. Eu aguardo que você olhe para as coisas que Deus tem concedido a você e você entenda que você tem que amar a Deus sim, mas não apenas de boca e palavra, mas também em espírito e em verdade. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela Tua graça e pelo Teu amor, porque até aqui nós, Pai querido, podemos estar vivos e podemos, de alguma maneira, sermos convertidos. Nós podemos transformar e mudar o nosso coração. Nos proporciona, Pai querido, a capacitação para nós podermos cear agora. Constrange o nosso coração para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e assim, Pai, possamos oferecer uma adoração verdadeira ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.